Parece que de vez em quando um diretor de Hollywood ganha um cheque em branco, ainda mais depois de fazer dois filmes que foram até que bem de bilheteria e também fortaleceram o gênero. E o estúdio vira e fala o seguinte: faça o que você quiser. Pois parece que foi o que aconteceu com o diretor Ari Aster, ainda mais depois de Hereditário e Midsommar. Ele se tornou o queridinho do horror da bolha cinéfila. E o que ele fez com esse cheque em branco? Primeiro, B.O. tem medo. Um mergulho de surrealismo de 3 horas na ansiedade e que, vamos ser sinceros, já dividiu o público no jeito bem radical. E agora, em 2025, ele volta com Eddington. E a sensação que fica é que essa liberdade criativa talvez tenha se tornado uma armadilha. Eddington é a prova de que Ari Aster é um dos cineastas mais ambiciosos trabalhando hoje. E talvez um dos mais confusos. E com isso, o filme abandona o terror explícito para tentar algo ainda mais arriscado, um new western satírico. Mas já sabem, antes da gente continuar, olá, eu sou o Gabriel, e no vídeo de hoje vamos estar falando um pouco sobre o novo filme do diretor Ari Aster. Então já clica no botão de like aqui embaixo, que assim você ajuda o canal, e também se inscreva caso não seja inscrito ainda. E clica no sininho para não perder nenhum vídeo novo. E aproveitando que está aqui ainda, me segue nas minhas redes sociais. Elas vão estar passando agora na tela e também vão estar aqui embaixo na descrição. E agora sim, vamos ao vídeo. I'm running for mayor. You can't keep your own office going, but you're gonna run mine. They're your streets to keep safe. A premissa do filme é a seguinte: uma pequena cidade fictícia no Novo México, em maio de 2020, lá no auge da pandemia, da polarização e do medo. E aqui o filme é um barril de pólvora. E Aster, claro, não quer só acender o pavio. Ele quer analisar a composição química da pólvora, o formato do barril e a física da explosão, tudo ao mesmo tempo. O filme se propõe a ser o grande espelho da histeria coletiva americana, misturando paranoia conspiratória, colapso da comunicação e violência. Mas ao tentar ser tudo isso, Eddington se torna um exercício de excesso. É um filme que quanto mais temas ele joga na tela, mais vazio ele parece. A escolha de maio de 2020 como cenário não é só um pano de fundo, é a fundação de tudo. E aqui, o diretor não quer só documentar a pandemia. Ele quer usar o isolamento e a incerteza como catalisadores para a loucura. A cidade de Eddington, ela é árida, isolada, é um microcosmo das ideias que o diretor quer trabalhar. E o gênero New Western também é uma boa sacada. O western clássico é sobre a conquista da fronteira, sobre a civilização chegando ao caos. Já o New Western de Ari Aster é sobre o oposto. É sobre como a fronteira interna se desfaz e a civilização se implodindo nela. E visualmente, não dá para negar que o diretor manda bem nesse quesito. A cinematografia é rigorosa. Os planos são longos e muitas vezes simétricos. É um filme do Aster. Em Hereditário, essa precisão criava uma sensação de inevitabilidade, de que os personagens estavam presos numa maquete engenhada pelo destino. Já aqui, o efeito é outro. A precisão técnica existe, mas ela parece servir mais o estilo do diretor do que a história. Ela sublinha o absurdo da situação, sim, mas não constrói a tensão da mesma forma. E com isso, o filme é lindo, mas é uma beleza fria. É como olhar por um diorama perfeitamente montado, mas sem vida. E Aster parece tão apaixonado pela estética do western, como o chapéu, o deserto, o confronto na rua principal, para ficar parecendo que usa o gênero mais com uma roupagem diferente das quais ele está acostumado do que como um mecanismo que move a história. O contraste entre o ideal americano de autossuficiência com um xerife de chapéu e a realidade da fragilidade social, onde o tempo inteiro vemos as telas de celulares, é interessante no papel, mas na prática parece mais uma coleção de imagens impactantes do que um argumento coeso. Aqui, a forma é impecável, mas ela não consegue segurar o peso dos temas que o filme se propõe a carregar. E este é o primeiro sinal que a ambição está vencendo a narrativa. O motor que deveria fazer tudo funcionar é o conflito entre o xerife Joey Cross, interpretado por um Joaquin Phoenix, e o prefeito Ted Garcia de Pedro Pascal. E aqui, Eddington chega muito perto de acertar. O diretor foge do maniqueísmo fácil. Não tem um herói aqui. O Joey Cross do Joaquin é o retrato do homem branco de meia-idade que sente que o mundo mudou e o deixou para trás. Ele é ressentido. Ele se agarra a uma noção velha de autoridade e liberdade. E a raiva dele contra as máscaras e o lockdown não vem de uma ideologia política clara, mas sim vem de uma crise de identidade.
de uma necessidade patética de ser validado. E o Joaquin Phoenix é mestre em fazer o frágil explosivo, e ele entrega isso. O Joe é um perdedor trágico, incapaz de articular o que sente, que só sabe repetir palavras de ordem que ele nem entende direito. E a sátira a esse personagem é o egoísmo, é a ignorância disfarçada pela luta pela liberdade. Já do outro lado, o Ted Garcia do Pedro Pascal, ele é o oposto. É o progressismo pragmático, o político que fala a língua da ciência, da responsabilidade social, da modernidade, mas ao mesmo tempo ele está tocando um projeto de um centro de dados de inteligência artificial que vai prejudicar o meio ambiente local. E Pascal dá a ele aquele carisma calculado de um político, o verniz do adulto na sala. E a espinha dorsal da sátira é essa: a impulsividade racionária de Joe contra a racionalidade fria e igualmente demagógica de Ted. É a América partida ao meio. E qual é o problema? O problema é que o filme para aí. O diretor coloca os dois no ringue, coloca os dois para discutir na rua principal igual a um western clássico, e aponta para eles e diz: viram? Os dois lados são ruins. Todo mundo é hipócrita. Mas e agora? O que vem depois? A sátira não se aprofunda. Ela só se contenta em ser uma sátira dos dois lados. Um isentismo narrativo que é confortável, mas que não vai para frente. E ao tentar dinamitar os dois extremos com a mesma força, a explosão não tem impacto. A crítica aqui vira fumaça. E os personagens que começam complexos vão se achatando em caricaturas que servem apenas para provar o ponto inicial do diretor, sem nunca evoluir ou se surpreende, é mais o choque pelo choque. Mas o verdadeiro problema de Eddington não é nem o conflito central, mas sim o todo o resto. O filme sofre de uma síndrome do filme inventário. Ele não quer ser um filme sobre 2020, ele quer ser o filme sobre 2020. E com isso, o roteiro vira uma checklist ansioso de todas as polêmicas daquele ano. Vamos lá, o que a gente tem aqui? A pandemia e o negacionismo? Check. Movimentos sociais como Black Lives Matter? Check. Teorias da conspiração e QAnon? Check. E aqui temos uma personagem inteira só para isso. Debate sobre IA, deepfake e o futuro da humanidade? Check. Ativismo performático de jovens brancos que se culpam pelo privilégio? Check. E claro, a marca registrada do Aster, o trauma familiar e a crise conjugal? Super check. É quase impossível um filme de 2 horas e meia, que já é uma duração que exige muito do espectador, dar conta de tudo isso com a profundidade que esses temas merecem. E o resultado é exatamente o que você espera. Tudo é superficial. A sátira ao ativismo performático, por exemplo, é algo que South Park já fazia há mais de uma década. É uma piada velha que não acrescenta nada à discussão. E essa sobrecarga temática faz com que o filme pareça inchado, desequilibrado, e o maior sintoma desse inchaço é o que ele faz com o elenco estelar. O filme é vendido com Emma Stone e Austin Butler, e a participação deles é frustrante, para não dizer decepcionante. Eles interpretam personagens que parecem ter vindo de um rascunho de um outro filme. Butler é um guru New Age conspiratório. Já a Stone é a esposa de Joe, a Louise, e que tem seu próprio drama familiar disfuncional com a mãe, que é a personagem das teorias da conspiração. As subtramas deles são introduzidas e largadas. Elas não se conectam de forma orgânica ao conflito central do Joe versus o Ted, e elas estão lá só para adicionar mais caos e mais temas à planilha. E com isso, o filme tem Emma Stone e Austin Butler, dois dos atores populares do momento, só para se tornarem meros símbolos de fenômenos culturais, como os gurus digitais e o colapso mental, em vez de serem personagens com arcos de verdade. E eles existem para que o filme possa dizer: eu também estou falando sobre isso aqui no filme. E o que deveria ser uma análise profunda da desintegração americana se transforma em vários momentos numa coleção de caricaturas que, embora bem atuadas, não tem força. E aí, chegamos ao terceiro ato, depois de 2 horas construindo pacientemente essa tensão política, psicológica, social e tecnológica. Como Ari Aster resolve esse nó complexo que ele mesmo criou? A resposta é simples: ele não resolve, ele corta o nó. O terceiro ato de Eddington é o momento em que o roteirista parece jogar as mãos para o alto e decidir explodir tudo. O filme desmorona, intencionalmente, num caos ultraviolento. A violência nos filmes do Aster sempre teve um propósito. Em Hereditário, ela estava ligada ao trauma e ao inevitável.
Em Midsommar, ela era parte de um ritual, uma catarse distorcida, mas aqui a violência parece gratuita, uma grande fuga. É como se o roteiro admitisse sua própria derrota, dizendo: olha, eu não sei como terminar essa discussão complexa sobre política e sociedade, então toma aqui um banho de sangue absurdo. E com isso, o espetáculo substitui a substância. Essa decisão desarma completamente a sátira que o filme vinha tentando construir. A verdadeira tensão do filme não era sobre quem ia atirar primeiro, e sim era sobre a incapacidade de comunicação, sobre a crise de identidade do Joe, sobre a hipocrisia do Ted, e ao transformar tudo num tiroteio de western caótico, o filme escolhe o caminho mais fácil, e sinceramente, o menos interessante. Além que a longa duração do filme só agrava essa sensação. O ritmo, que já é lento e contemplativo, se arrasta para um clímax que não parece merecido pela jornada. A gente é levado a essa explosão de anarquia, que embora visualmente impactante, porque, repito, Aster sabe filmar, não soa como uma conclusão temática, soa mais como um artifício de gênero para chocar e não para encerrar a história. Look, Joe, 6 feet. E no fim das contas, Eddington não é um filme ruim, e esse talvez seja o maior problema dele. Se fosse um desastre completo, seria até divertido de analisar, mas ele não é. Ele é um filme competente. Ele é muito bom tecnicamente. As atuações centrais de Fênix e Pascal são ótimas, as ideias por trás do roteiro são relevantes e são incômodas, mas a execução tropeça na própria missão, além de se esforçar tanto para ser o comentário definitivo sobre a América de 2020 que ele se esquece de ser um filme coeso. Eddington é um daqueles filmes que fica ali na prateleira do meio. Você reconhece os momentos de brilho, a forma como ele captura a histeria digital, a fragilidade do ego masculino, mas esses momentos se perdem no mar de subtramas desnecessárias, numa sátira que não sabe para onde apontar e num final que prefere o barulho ao significado.